Quando um banco entra em crise, a reação mais comum é pensar que tudo aconteceu de repente. Ontem parecia sólido, hoje parece podre. Ontem transmitia segurança, hoje ninguém entende como aquilo ainda estava de pé. Mas crises bancárias quase nunca nascem de um dia para o outro. Elas amadurecem em silêncio, crescem dentro do balanço, ficam escondidas atrás de relatórios bonitos, de captações bem-sucedidas, de confiança política, de garantias públicas e, muitas vezes, de uma aparência de normalidade que dura até o último minuto. É por isso que o caso BRB e Banco Master é tão importante, porque ele nos obriga a olhar para uma pergunta mais profunda. Como um banco consegue parecer solvente por tanto tempo e, de repente, entrar em colapso? A resposta curta é esta: porque solvência aparente e liquidez real são coisas diferentes. Um banco pode parecer saudável no papel, porque seus ativos ainda estão marcados por um valor contábil relativamente alto. Mas se esses ativos não puderem ser convertidos em caixa rapidamente sem perdas brutais, a confiança evapora, e o banco descobre, tarde demais, que era muito mais frágil do que parecia. E aqui já aparece o primeiro erro de análise que quase todo mundo comete. Muita gente acha que o problema é simplesmente a reserva fracionária, como se todo banco estivesse praticando uma fraude só por captar depósitos e emprestar parte deles. Isso é uma caricatura. Nem a tradição austríaca mais sofisticada, nem uma análise financeira séria sustentam que a mera reserva fracionária seja suficiente para explicar uma crise bancária. O verdadeiro problema está em outra parte. No descasamento entre o prazo do passivo e o prazo do ativo. Traduzindo, o banco promete liquidez rápida para quem colocou o dinheiro ali, mas aplica esse dinheiro em ativos que só se pagam devagar, ou que só podem ser vendidos com grande desconto num momento de estresse. Esse é o coração do colapso bancário. Enquanto poucas pessoas querem sacar, tudo parece funcionar. Enquanto o mercado aceita renovar funding, tudo parece administrável. Enquanto a confiança continua viva, o castelo permanece em pé. Mas o castelo não era sólido, ele só ainda não tinha sido testado. É importante entender isso com frieza. Banco não quebra apenas porque teve prejuízo. Banco quebra quando perde a capacidade de honrar passivos curtos com ativos que demoram para virar caixa. É por isso que a liquidez some exatamente no momento em que ela se torna mais necessária. Em tempos tranquilos, quase todo ativo parece líquido. Em tempos de pânico, descobre-se o que de fato era líquido e o que era só uma promessa otimista. Agora, aplique essa lógica ao caso concreto. No caso BRB e Master, já foi reportado que o BRB apresentou ao Banco Central um plano para recompor capital após perdas relacionadas ao Master. Também foi reportado que o caso Master acionou pagamentos bilionários do FGC a credores, num volume extraordinário para os padrões do sistema. Esses fatos não provam sozinhos uma fraude definitiva, mas mostram que houve um problema de qualidade de ativos, de avaliação de risco ou de estrutura de funding suficientemente grave para exigir intervenção, recomposição patrimonial e ativação maciça de garantias. E aqui entra o ponto mais delicado do vídeo. Pode ter havido fraude? É possível. Pode ter havido maquiagem de risco? Pode. Pode ter havido superavaliação de ativos, garantias frágeis, estruturas opacas, incentivos perversos ou operações que dependiam mais de confiança do que de lastro. Tudo isso é plausível num colapso desse tipo. Mas é importante separar duas coisas. Fraude pode acelerar o colapso. Fraude pode agravar perdas. Fraude pode esconder a deterioração por mais tempo. Só que mesmo quando há fraude, ela normalmente prospera em cima de uma estrutura fracionária que já existia. Ninguém consegue esconder para sempre um balanço ruim se a estrutura de liquidez for robusta. O problema é quando o sistema já estava vulnerável e a fraude, se confirmada, apenas empurrou essa vulnerabilidade para um ponto cego. É aí que bancos parecem fortes até o dia em que deixam de parecer, porque a aparência de solvência vinha do valor atribuído aos ativos, mas a vida real cobra liquidez, não narrativa. E a pergunta correta nunca foi: quanto esse ativo vale no relatório? A pergunta correta sempre foi:
quanto esse ativo vale se eu precisar vendê-lo agora, num mercado nervoso, com pouca confiança e pouco tempo? Se a resposta for vale bem menos do que o balanço sugere, então o banco já estava em perigo muito antes da manchete. E isso nos leva a outro ponto essencial. O sistema bancário moderno não cria riqueza do nada, ele cria promessas. Promessas de pagamento, promessas de disponibilidade, promessas de conversão rápida em dinheiro. Essas promessas podem funcionar muito bem quando são emitidas contra ativos de alta qualidade, curta duração e boa liquidez, mas tornam-se perigosas quando são emitidas contra ativos longos, opacos, concentrados ou politicamente protegidos. Nesse ponto, a questão deixa de ser moral e passa a ser técnica. Se o passivo do banco vence antes do ativo se realizar, o banco depende da continuidade da confiança. E confiança no sistema financeiro é o ativo mais valioso e o mais fugaz. Agora vem a parte mais incômoda. Como foi possível instituições assim parecerem sólidas por tanto tempo? Primeiro, porque o público quase nunca enxerga o balanço real de um banco. Ele enxerga a marca, ele enxerga a propaganda, ele enxerga o aplicativo funcionando, ele enxerga a agência aberta, ele enxerga o regulador em volta e conclui que está tudo sob controle. Só que estabilidade percebida não é a mesma coisa que liquidez real. Segundo, porque o próprio sistema foi desenhado para reduzir pânico imediato. Banco Central, regulação prudencial, garantias, FGC, redesconto, colchões de capital. Tudo isso existe para impedir que uma crise localizada vire um incêndio sistêmico. E isso é compreensível. Mas existe um preço. Quando o mercado acredita que sempre haverá um amortecedor institucional, a disciplina privada enfraquece. O investidor passa a olhar menos para a qualidade do banco. O banco passa a acreditar que consegue ir mais longe no risco. E o sistema inteiro começa a operar com uma sensação de proteção que nem sempre corresponde à qualidade real dos ativos. É o famoso risco moral. O prejuízo é privatizado durante o auge, a estabilização é socializada durante a crise. No caso Master, o tamanho dos pagamentos do FGC mostrou precisamente isso. Quando a confiança privada quebra, a conta não desaparece, ela apenas muda de lugar. Esse é um dos motivos pelos quais o sistema bancário brasileiro parece forte e, ao mesmo tempo, é estruturalmente frágil. Ele é concentrado, ele é protegido, ele é regulado. Ele conta com uma rede de contenção relativamente ampla. Mas nada disso elimina o problema central do descasamento de prazos. Se o banco capta curto e investe mal no longo, ele pode continuar funcionando por muito tempo, até o dia em que a necessidade de liquidez chega antes da maturação do ativo. E esse até o dia pode durar anos. É isso que as pessoas confundem. Elas olham para o colapso e dizem, mas ontem estava tudo bem. Não, ontem parecia estar tudo bem. Essa é a diferença entre uma crise de mercado e uma crise de percepção. O colapso não começa quando o público descobre. O colapso começa quando a estrutura deixa de ser capaz de sustentar as próprias promessas. O público só fica sabendo depois. E no caso de bancos com proximidade estatal ou com o funding favorecido por conexões públicas, essa ilusão pode durar ainda mais, porque há uma camada adicional de confiança política, uma percepção de que esse banco não cai, uma crença difusa de que, no limite, alguém socorre. Essa crença é perigosíssima, não porque garanta a estabilidade, mas porque atrasa o ajuste. Ela permite que o risco seja alongado por mais tempo, permite que ativos ruins continuem parecendo administráveis, permite que o custo de captação não reflita integralmente o risco real. E quando a conta chega, ela chega maior. Por isso, o caso BRB Master não deve ser lido apenas como um episódio isolado. Ele é um retrato do que acontece quando se combinam 4 ingredientes: passivos curtos, ativos de liquidez duvidosa, proteção institucional e confiança política demais. Essa combinação é perigosíssima, mesmo que não haja fraude. Se houver fraude, ela apenas torna o desfecho mais rápido e mais destrutivo.
E aqui eu faço uma distinção importante para manter a análise honesta. Se investigações futuras confirmarem irregularidades graves, ótimo. Isso ajuda a explicar quem agravou o problema e como ele foi ocultado. Mas mesmo nesse cenário, a lição econômica continua sendo maior do que o crime individual. Porque o banco não desmorona só porque alguém mentiu. O banco desmorona porque o balanço ficou dependente demais de uma confiança que não sobreviveria a um teste de liquidez. Essa é a anatomia do colapso bancário. Não é mágica, não é azar, não é um raio em céu azul. É uma estrutura em que o tempo do credor e o tempo do ativo deixam de coincidir. E quando isso acontece, a solvência aparente vira insolvência percebida em uma velocidade brutal. No fundo, a história é sempre a mesma. Na fase boa, todo mundo finge que liquidez e solvência são quase a mesma coisa. Na fase ruim, o mercado relembra, de forma violenta, que não são. E talvez essa seja a principal lição do caso. Bancos não entram em crise porque o público é irracional demais. Bancos entram em crise porque venderam uma promessa de curto prazo apoiada numa realidade que era longa, incerta e muito menos líquida do que parecia. Quando a confiança está alta, isso se chama intermediação. Quando a confiança quebra, isso se revela como fragilidade. E é por isso que bancos conseguem parecer sólidos até a véspera do colapso. Porque o que sustenta um banco não é apenas patrimônio, é a crença de que seu ativo vale o que dizem, gira no tempo que prometem e pode ser monetizado na hora que o passivo vence. Se qualquer uma dessas três coisas falha, o banco deixa de parecer uma instituição sólida e passa a parecer o que talvez já fosse há muito tempo: um balanço correndo contra o relógio. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos vemos no próximo vídeo.